Filipenses capítulo 1, versículo 3 ao 11, que diz assim: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim pense, que eu assim sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho no meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é a minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Feche teus olhos. Senhor Deus, nesse momento clamamos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Momento ao qual a Tua palavra será ministrada, e a nossa oração é para que ela possa vir de encontro aos nossos corações, ela possa moldar a nossa mente, o nosso coração, e que possamos verdadeiramente aplicar essa mensagem de forma ao qual possamos glorificar o Teu santo nome. Assim nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Podeis assentar. Existem duas coisas que são fundamentais em nosso relacionamento com Deus. A primeira é a gratidão. E a segunda é a oração. Nesta passagem que acabamos de ler, Paulo expressa a sua gratidão a Deus em oração. Sem dúvidas, podemos aprender lições importantíssimas que certamente nos conduzirá a uma profunda compreensão e reflexão do quão fundamental é a gratidão e a oração na vida do cristão e na maneira como o cristão se relaciona com Deus. Tanto a gratidão como a oração molda a maneira como o cristão deve viver o Evangelho. Sem gratidão e sem oração, vive-se um falso Evangelho, vive-se um falso cristianismo. Nesta manhã, eu gostaria de encorajar a igreja, encorajar a todos nós a ser gratos a Deus e dirigir as nossas orações sempre a Ele. Esse é o teor dessa passagem. Paulo começa expressando a sua gratidão a Deus. Se você observar comigo os versículos 3 e 4, diz assim: agradeço a meu Deus
toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Paulo é grato a Deus. Você percebe que ele destaca a meu Deus. Ele é grato ao Senhor, Criador, Salvador, Provedor. Ele é grato àquele que tem o controle de todas as coisas, que é soberano e que é absoluto sobre tudo e sobre todos. Eu sou grato a meu Deus, ao meu Deus, que me salvou, que me redimiu, que me tirou do pecado, do lamaçal do pecado, e me deu vida nele. Ele é grato ao Senhor, e não a outra coisa qualquer. E por que Paulo é grato a Deus? O texto diz: por toda vez que ele se lembra dos irmãos em Cristo em Filipos. E essa lembrança, irmãos, de Paulo destaca o afeto, a proximidade, o zelo em relação àqueles irmãos. A gratidão do apóstolo Paulo não é pelas coisas. Veja que Paulo não está agradecendo pelas coisas, mas por pessoas. Embora, irmãos, aquela igreja tenha contribuído de várias formas, de várias maneiras, para o ministério do apóstolo Paulo. Sobretudo, irmãos, uma igreja que apoiava financeiramente o ministério do apóstolo Paulo. Ele é grato primeiramente a Deus por aquilo que de fato é infinitamente mais importante do que qualquer outra coisa. Ele é grato a Deus por vidas em Cristo Jesus. Vidas são mais importantes do que coisas. A vida é muito mais importante do que qualquer coisa. E nós falhamos, irmãos, porque nós, às vezes, até agradecemos a Deus. Mas será que nós já agradecemos a Deus pelas vidas que Ele colocou em nossas vidas? Paulo está sendo grato a Deus por aquelas vidas que Deus colocou na vida do apóstolo Paulo. Senhor, obrigado por aqueles irmãos, por aquela igreja. Obrigado porque esses irmãos fazem parte do Evangelho, são parte da igreja do Senhor. E eu tenho um sentimento pela vida deles. Eles são importantes para mim. Vidas são importantes. Vidas em Cristo são importantes. Muito mais do que coisas. E quem são essas pessoas? É a igreja de Filipos. E a gratidão, irmãos, não é por um grupo específico de pessoas. Paulo não está sendo grato. Olha, Senhor, sabe aquele irmão assim assado de Filipos? Obrigado pela vida dele. Não, ele ora por todos os irmãos, por toda a igreja. Ele é grato por tudo. Por todos eles, por todos os santos em Cristo Jesus. E como destaca o versículo 2, com os bispos e os diáconos. Ele é grato a Deus por todos eles, por toda a igreja. Do simples e mais humilde irmão da igreja, aos servos, aos santos, e também aqueles que Deus constituiu como liderança sobre a igreja. Ele é grato a Deus por todos eles. E essa gratidão
era o motivo pelo qual o apóstolo Paulo orava pelos irmãos de Filipos de forma contínua. Se você observar o versículo 4, ele diz: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Paulo orava sem cessar. Sempre. Não era de vez em quando, não era um dia que ele estava se sentindo mal. Ele orava sempre, sem cessar, de forma contínua. E ele orava com alegria. Você percebe que gratidão e alegria, elas caminham de mão dadas. E nós somos exortados a orar sem cessar, mas não tomados por tristeza. Tem pessoas que só oram quando estão tristes. Tem um motivo para orar agora. Estou triste, vou orar. Mas nós somos exortados a orar sem parar, com alegria, sem cessar, com alegria. E vale destacar que Paulo está orando com alegria dentro de uma cadeia. Ele está preso em Roma. Ele está orando de forma alegre, sem cessar, sem parar, por aquela igreja, por aqueles irmãos em Filipos. Uma prisão, aprisionado, preso, mas alegre, sem cessar, sem parar. Ele continua a orar. E sabe por quê? Paulo, ele é grato a Deus. Sabe o que fez com que Paulo estivesse expressando essa gratidão a Deus pelos irmãos, pelas vidas da igreja de Filipos? O Evangelho. O Evangelho é o motivo da gratidão. Paulo e a igreja de Filipos estão unidos por causa do Evangelho. Olha o versículo 5 comigo. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo era grato a Deus pela cooperação que a igreja tem dado ao Evangelho. A palavra cooperação significa literalmente comunhão. O termo grego aqui é koinonia. A igreja e o apóstolo Paulo têm trabalhado para o avanço do Evangelho. E esse trabalho em conjunto se deu desde o primeiro dia em que eles foram alcançados pela maravilhosa graça de Deus, até agora. Como destaca a parte B do verso 5. Desde o primeiro dia até agora, eles cooperam com o Evangelho. Paulo está destacando a perseverança daquela igreja. A perseverança da igreja de Filipos no progresso, no avanço do Evangelho. E o Evangelho é um tema importantíssimo nessa carta. A palavra Evangelho aparece 9 vezes nessa carta. Mas também é um tema importante nas cartas do apóstolo Paulo. O Evangelho é um tema central na teologia do apóstolo Paulo. E vale destacar 3 pontos importantes aqui. Em primeiro lugar, irmãos, o Evangelho é a missão da igreja.
A missão da igreja é proclamar, propagar, pregar o evangelho, anunciar as boas novas. A missão primária da igreja não é ser uma ONG. A missão primária da igreja não é, primeiramente, arrecadar coisas. A missão primária da igreja é pregar, propagar, anunciar, cantar, viver o evangelho. Essa é a missão da igreja. É para isso que todos nós, somos chamados. Em segundo lugar, o evangelho é o que une a igreja. Veja que Paulo e a igreja de Filipos estão unidos. E o que une aquela igreja, juntamente com o apóstolo Paulo? O evangelho. O evangelho une a igreja. Em terceiro lugar, Cristo é o evangelho. É Cristo que faz tudo isso, irmãos. É tudo por causa de Cristo, para a glória de Cristo. Veja que Cristo é o centro, irmãos, de todas as coisas. E Ele deve ser o centro da igreja. E sabe o que o evangelho produz, irmãos? O evangelho produz salvação. Veja o versículo 6 comigo. Estou convencido, Paulo dizendo, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O evangelho produz salvação. Sabe, essa boa obra que Paulo destaca, aquele que começou boa obra, Paulo está se referindo à salvação. Essa é a boa obra que Cristo realiza em nós. Cristo nos salva. E somente o verdadeiro evangelho é capaz de produzir convicção de salvação. Paulo destaca que ele está convencido. Significa que ele tem plena confiança. O evangelho, meus queridos irmãos, garante a segurança da salvação. Paulo não tem dúvidas a respeito da salvação daqueles irmãos. Ele está convencido de que eles estão salvos por meio da boa obra realizada por Cristo. Eu estou convencido disso. Eu estou convicto disso. Não há dúvidas. O evangelho, meus queridos irmãos, também, além de nos trazer a garantia da salvação no tempo presente, também nos traz a certeza do amanhã. O texto diz: aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O evangelho é a garantia do futuro. Um futuro que já começou no tempo presente. Um futuro que já se iniciou. A boa obra já foi iniciada em nós. Mas será completa no dia em que Cristo voltar. Até o dia de Cristo Jesus. Mas qual é a marca dessas garantias e certezas do evangelho?
Paulo tinha tanta certeza e convicção do que ele estava falando? Como ele tinha tanta convicção a respeito da salvação daqueles irmãos? Como ele estava tão convicto disso? A salvação sempre resultará em transformação de vidas. O salvo, ele é transformado, irmãos. O salvo, ele não vive como vivia no passado. E quando Paulo olhava para a igreja de Filipos, ele enxergava a transformação. Por isso ele tinha tanta convicção e certeza. Eu estou convencido disso. Olha a vida de vocês. Olha o que Deus fez na vida de vocês. Vocês estavam perdidos, estavam no lamaçal de pecados, viviam a própria vontade, os próprios desejos. Olha o que Cristo fez na vida de vocês. Olha o que o Evangelho fez na vida de vocês. Isso só me dá certeza, eu estou convencido disso. Aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la. Não há dúvidas. A salvação, irmãos, sempre resultará em transformação de vidas. Embora a regeneração seja uma obra realizada dentro de nós, pelo Santo Espírito de Deus, as evidências, as marcas, elas são visíveis. Se você é salvo, você não pode continuar vivendo como vivia no passado. Se você é salvo em Cristo, a sua vida, ela já foi transformada. Ele já começou a boa obra, irmãos. A transformação é agora, tempo presente, e é uma transformação contínua. Essa obra começou, boa obra começou, e ela vai durar até quando? Até o dia de Cristo. Nós vamos sendo transformados dia após dia. E é isso que o Evangelho faz em nós. O Evangelho nos transforma dia após dia. O Evangelho nos molda dia após dia. E nós vamos ver, irmãos, que essas marcas verdadeiramente elas são visíveis, conforme nós iremos observar nos versículos 9 e 11, quando chegarmos lá. Você vai ver que elas são visíveis, essas marcas. O salvo tem marcas visíveis de transformação, de salvação. Mas Paulo também destaca a gratidão dele, porque a igreja de Filipos, eles não apenas creram no Evangelho, mas Paulo ele é grato a Deus porque a igreja de Filipos era uma igreja, acima de tudo, comprometida com o Evangelho. Veja comigo os versículos 7 e 8. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Mais uma vez, Paulo destaca o quão grato ele é a Deus pela igreja de Filipos. O apóstolo, ele leva aquela igreja no seu coração. E o motivo desse sentimento em seu coração é devido ao comprometimento daquela igreja com o Evangelho. E Paulo destaca 3 pontos deste comprometimento.
Em primeiro lugar, irmãos, a igreja de Filipos, a igreja em Filipos, é uma igreja parceira no sofrimento. Isto é, irmão, nas correntes que prendem o apóstolo Paulo. É isso que destaca o versículo 7. Ele tem aquela igreja no seu coração, pois quer nas correntes que me prendem. E Paulo não está apontando pelo simples fato de estar preso, mas as correntes aqui simbolizam o seu sofrimento na caminhada, na vida cristã. E aquela igreja participava juntamente com Paulo desse sofrimento. E ele era grato a Deus por isso. Senhor, obrigado porque aquela igreja participa comigo do meu sofrimento. Eles sentem também a minha dor, assim também como eu sinto a dor deles. Em segundo lugar, a igreja é parceira na defesa e confirmação do evangelho, é o que eu diz o versículo 7 ainda. Quer defendendo e confirmando o evangelho. Paulo é grato a Deus porque aquela igreja também defendia e confirmava o evangelho. E em terceiro lugar, a igreja também é participante da graça de Deus, juntamente com o apóstolo Paulo. É como finaliza o versículo 7. E esse compromisso da igreja com o evangelho produziu um sentimento de saudade no apóstolo Paulo. Saudade de todos os irmãos. Com a profunda afeição de Cristo Jesus. Paulo é enfático ao afirmar que Deus é minha testemunha de como me sinto a respeito de todos vocês por essa maravilhosa parceria e comprometimento da igreja com o evangelho. Sabe o que Paulo está dizendo, irmãos? Que o próprio Deus a quem nós servimos, ao Deus que eu estou me dirigindo agora em oração, sabe como me sinto em relação a todos vocês. Ele é testemunha disso. O próprio Deus é testemunha dos meus sentimentos por vocês. E sabe qual é a grande lição que nós extraímos aqui? É que uma igreja fiel é uma igreja comprometida com o evangelho. O compromisso maior da igreja deve ser com o reino de Deus. O reino de Deus vem em primeiro lugar acima de todas as coisas. A marca de uma igreja comprometida é a fidelidade, irmãos. E nós seguimos para o término dessa abertura, onde Paulo ele faz uma oração repleta, cheia de amor. Veja os versículos 9 e 11. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Vocês lembram desse até o dia de Cristo do versículo 6? Até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio da fé, por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Essa é uma oração que destaca
a obra redentora de Cristo na vida da igreja. Cristo é aquele que começou a boa obra na vida daquela igreja. E agora Paulo está orando para que eles coloquem a salvação em ação. Vale destacar que primeiro Paulo ora a Deus para que o amor daqueles irmãos, da igreja de Filipos, aumente cada vez mais. Amor. Estamos falando da essência de Deus. Paulo está orando para que o amor de Deus aumente na vida daqueles irmãos cada vez mais. Vale destacar que Paulo não está afirmando, não está dizendo que aqueles irmãos são desprovidos do amor. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas Paulo está enfatizando que não há limites para crescer no amor. Não há um limite, irmãos. O amor de Deus é imensurável. Não tem fim. Não há limites para crescer no amor. A oração de Paulo é para que o amor aumente. E o sentido aqui, irmãos, esse aumentar é transbordar. Paulo ora para que o amor possa transbordar na vida daqueles irmãos, transbordar na vida da igreja. E o amor, irmãos, ele vai aumentando na vida da igreja à medida que a obra que Cristo começou nela começa a ser vivida. É um reflexo, irmãos, o amor é um reflexo da boa obra que Cristo começou na vida da igreja. E como o amor deve aumentar na igreja? Paulo vai dizer, o amor deve aumentar em conhecimento e em toda a percepção. Não aumenta de qualquer maneira. Ele aumenta em conhecimento e em toda a percepção. E esse, irmãos, isso nada mais é do que o resultado de uma fé verdadeira, de uma fé genuína. Não se trata de um conhecimento sobre algo. Não é isso, não é esse o conhecimento. Não é sobre algo. Mas sim, irmãos, de um conhecimento que é fruto de um relacionamento pessoal com Deus. É conhecer Deus por experiência. E é assim que o amor cresce em nós, cresce na igreja. Conhecer Deus por experiência. Não se trata, irmãos, de algo teórico. O amor teórico é muito bonito, não é verdade? Mas amor é ação. Amor é verbo. E crescer, aumentar, transbordar em amor requer de mim, de você, um relacionamento profundo, verdadeiro com Deus, que é amor. Paulo não quer que apenas sejamos cheios, mas que possamos transbordar em amor. Não há limites para você se relacionar com Deus. Não há limites para o amor. Conhecimento e em toda a percepção.
Percepção está relacionada a um sentido moral aqui no texto. E tem relação de como o amor molda a maneira digna de como vivemos o Evangelho agora. O amor, à medida que o amor vai aumentando, nós teremos uma percepção moral, de tal forma que iremos viver o Evangelho, viver a vida cristã de maneira diferente neste mundo. E por que o amor deve aumentar, irmãos? Você já parou para fazer essa pergunta? Por que o amor deve aumentar? Paulo vai dizer o porquê também. Ele não ora só para que o amor aumente, mas ele vai apontar que ele deve crescer, como deve crescer, em conhecimento e percepção, e ele vai dizer como deve crescer. E Paulo vai destacar 5 pontos, nos versos 10 e 11. Em primeiro lugar, o amor deve aumentar para discernirem o que é melhor. É isso que o texto diz. Para discernirem o que é melhor. Versículo 10, parte A. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa fazer as avaliações corretas no que tange a vida no Evangelho. É preciso discernir o que de fato é importante e o que não é importante para viver o Evangelho. Por isso que o amor deve aumentar. Para discernir. Para discernir o que é melhor. Em segundo lugar, o amor deve aumentar para serem puros e irrepreensíveis. Ainda no verso 10. O propósito aqui é o testemunho. O crente não pode viver uma vida pecaminosa, entregue ao pecado. Isto é, irmãos, o crente deve viver uma vida pura, uma vida sincera. Ao mesmo tempo, o crente não pode ser uma pedra de tropeço para o próximo. O crente precisa ser irrepreensível. E é por isso que o amor deve aumentar. Porque somente assim nós daremos um testemunho autêntico, pautado pelo Evangelho e que glorifica a Deus. Pureza e irrepreensível. É para isso que o amor deve aumentar em nós. Em terceiro lugar, o amor deve aumentar porque essa é a marca de uma igreja transformada pela boa obra de Cristo. Veja que o verso 10, finalzinho do verso 10, destaca até o dia de Cristo. O verso 6 afirma que Cristo já começou a boa obra. E Paulo está convencido de que aquela boa obra estará completa até o dia de Cristo. Então nós devemos evidenciar as marcas da nossa salvação agora no tempo presente, até o dia em que Cristo voltar. E por isso nós precisamos que o amor aumente em nós. Porque somente assim nós iremos evidenciar as marcas da verdadeira salvação. Em quarto lugar, o amor deve aumentar, porque o amor enche a igreja do fruto da justiça. Está no versículo 11.
O fruto da justiça, o que é isso? O fruto da justiça é caminhar na vontade de Deus. De tal forma, irmãos, que a igreja seja cheia do Espírito Santo. Observe que o apóstolo Paulo faz uma conexão, conecta o fruto da justiça como o fruto que vem por meio de Jesus Cristo. Jesus é a fonte. Jesus é a fonte. Esse fruto da justiça vem por meio de Jesus Cristo. Não é fruto próprio, não são obras próprias, mas a fonte, o autor é Jesus. O amor deve aumentar, porque somente assim nós olharemos para Jesus. Somente assim nós viveremos Jesus, nós amaremos Jesus. Ele é o fruto, Ele é a fonte, Ele é o caminho. Jesus. Em quinto lugar, o amor deve aumentar, irmãos, no meio da igreja, para a glória e louvor de Deus. É o que diz o verso 11, a parte final. Para a glória e louvor de Deus. Tudo na igreja, tudo na vida cristã deve acontecer para este propósito, para este fim. Glória de Deus. O amor, irmãos, à medida que ele aumenta, que ele transborda na igreja, tudo aquilo que nós realizamos, tudo que fazemos, ele começa a evidenciar e a glorificar e a louvar Deus. É tudo sobre Ele, é por causa dEle, é por meio dEle. É Deus, irmãos, a glória de Deus, o louvor de Deus, a honra de Deus. O amor aumenta, não para que eu e você sejamos simplesmente pessoas melhores, não. O amor aumenta para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja louvado. Esse é o propósito maior da igreja, quando transborda em amor. Você percebe, irmãos, que o amor é ação. Você percebe que amor é vida e não uma simples teoria para talvez a filosofia, para qualquer outra coisa, qualquer ciência. O amor é um sentimento para Deus, para as Escrituras. O amor é o próprio Deus. E Deus derrama esse amor sobre a igreja, para que a igreja transborde e glorifique a Deus por meio desse amor. Permita-me fazer algumas aplicações para finalizarmos esta manhã. Ingratidão. O que é ingratidão? É não reconhecer o bem que recebemos. À luz das Escrituras, ingratidão é um pecado terrível contra Deus. Paulo, ele escrevendo a sua carta, a sua segunda carta a Timóteo, ele afirma que uma das marcas dos últimos dias será a ingratidão.
A ingratidão, sabe o que é, irmãos? É o resultado do orgulho dominando o coração humano. Pessoas ingratas são pessoas orgulhosas. Por outro lado, somos exortados a ser gratos a Deus, pois reconhecemos que tudo o que temos e tudo o que somos provém do Senhor. Ser grato significa ter Deus como alvo. Você lembra o que disse o apóstolo Paulo, no versículo 3? Agradeço a meu Deus. Deus. E ser grato a Deus significa reconhecer que Ele é o nosso provedor. Sobretudo, irmãos, Ele é o nosso Salvador. Como cristãos, nós precisamos olhar para o Evangelho e clamar, irmãos. Obrigado, Senhor, por sua maravilhosa graça. Nós não merecíamos, nós não somos dignos. Mesmo assim, o Senhor nos amou e enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no meu e no seu lugar. Temos muito, irmãos, a agradecer. E nós devemos expressar essa gratidão ao nosso Deus. Sabe como? Em oração. Oração e gratidão. Gratidão e oração. E foi exatamente isso que Paulo fez. Ele expressou a sua gratidão ao seu Deus, ao nosso Deus, orando. Uma pessoa grata é aquela que ora a Deus continuamente, que ora sem cessar, sem parar. Não se trata de uma oração egocêntrica, mas de uma oração que clama a Deus por uma verdadeira transformação de vida. Paulo, é interessante essa gratidão do apóstolo Paulo, porque ele não está orando por ele mesmo. Ele não está pedindo nada para ele nessa oração. Ele não está pedindo dinheiro, ele não está pedindo bens materiais. Ele está orando por vidas, irmãos. É nossa oração de gratidão, acima de tudo, deve ser por vidas transformadas, começando por nós. Todos nós precisamos ser transformados por Deus. E que esse amor possa transbordar dentro de nós, de tal forma que o Evangelho seja propagado pelo nosso testemunho para a glória de Deus.
e que tenha um propósito final, que é glorificar e louvar o nome do Senhor. É por isso que nós oramos, irmãos. Senhor, obrigado. Obrigado por tudo, obrigado pela vida, obrigado pela salvação. Mas que essa transformação que o Senhor tem realizado, essa boa obra que o Senhor começou e vai completar até o dia de Cristo, que ela possa ser externada de tal forma que o nome de Deus seja glorificado e louvado. Gratidão e oração. Dois fundamentos essenciais de um verdadeiro relacionamento com Deus. Gratidão e oração. Se essas coisas não fazem parte da sua vida, talvez seja porque ainda você não entendeu a mensagem do Evangelho. Precisa se arrepender dos seus pecados e voltar para Jesus. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus. Arrependa-se agora. Peça misericórdia a Deus, clame a Ele. Mas comece agradecendo pela salvação, pela vida que Ele te dá. E ore pela transformação que somente Ele pode fazer na sua vida. Não deixe para amanhã. Clame agora. Arrependa-se agora. Creia na cruz agora. Em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, nós bendizemos ao Senhor. Agradecemos a Ti, Pai, pela vida. Agradecemos pelo Teu cuidado. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem sido, acima de tudo, o nosso Redentor, nosso Salvador. De forma graciosa, enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, para padecer em nosso lugar no Calvário. De tal forma que somos justificados gratuitamente por meio da graça. E a nossa oração nessa manhã é que o Senhor nos encha do Teu amor, que possa transbordar no meio da Tua igreja. De tal forma, Pai, que possamos glorificar o Teu santo nome. A nossa oração é para que Jesus habite em cada coração nessa manhã aqui. No coração das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos. E realize, Pai, de forma maravilhosa a boa obra que já foi iniciada em Cristo. E que essa obra continue até o dia em que Cristo voltar para buscar a tua igreja. Nós te agradecemos, Senhor, crendo que o Senhor está ouvindo nossa oração e que o teu nome seja glorificado em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós vamos estar encerrando, irmãos,